Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Salmo 121. Nós estamos continuando a nossa série de sermões. Na verdade, esse é o segundo sermão da série dos Cânticos de Romagem. Salmo 121. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada e depois eu vou ler de novo na NVI. Você pode acompanhar a leitura, tá bom? Ali só vai ter na NAA, depois a NVI tem que pegar ali, tá? Eu não mandei o slide da NVI. Mas você pode ler na sua Bíblia. Diz assim o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Eu vou ler mais uma vez, só que na Nova Versão Internacional. O mesmo Salmo 121. Diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome porque o Senhor se revela a nós nas Escrituras, um Deus poderoso, um Deus bondoso, um Deus onipotente, um Deus cuidador, um Deus pessoal que se preocupa com a gente. O Senhor não nos abandona, não nos esquece, assim como cantamos aqui, é o Senhor quem nos ajuda na caminhada, é o seu amor sobre nossas vidas que nos sustenta. Como nós cantamos aqui, também declaramos, de acordo com as Escrituras, é o Senhor quem tira de nós toda a penalidade do pecado. O Senhor é o arrimo da nossa sorte. E é por isso, Senhor, que nessa manhã nós lhe pedimos que, em nome de Cristo Jesus, o Senhor fale conosco nas Escrituras. Que o Senhor nos dê a entender a tua palavra, a tua vontade, o teu querer. Que o Senhor envie consolo e fortalecimento espiritual à alma que sofre, para que em Cristo Jesus saiamos daqui revigorados para a glória do Senhor. Abençoa teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este, irmãos, é o segundo salmo que nós temos nos Cânticos de Romagem. Como nós já vimos, esse conjunto de salmos, dos 15 salmos do Cântico de Romagem, é um mini saltério, é um resumo do livro dos Salmos, e eles são cantados, eles eram cantados pelo povo de Deus quando o povo fazia as suas peregrinações anuais para Jerusalém, para celebrar o Senhor no templo. Basicamente faziam isso 3 vezes por ano, nas 3 grandes festas, e o povo vinha de onde ele estava espalhado na região, ele ia para o templo louvar, bendizer, cantar ao Senhor, oferecer ao Senhor ofertas, sacrifícios. Eles levavam ali, iam juntos, as caravanas eram bastante grandes, iam as famílias todas, levavam os animais durante o caminho, animais que seriam oferecidos por sacrifício. Alguns já levavam seus dízimos de cereais nas sacolas e jumentos e toda aquela caravana enorme, e eles iam andando e aquilo mobilizava toda a região, e por onde eles passavam, eles iam cantando esses cânticos, cada um desses salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134. Nós já vimos que nesses salmos estão refletidas as emoções,
os sentimentos que o povo tinha e que o povo experimentava na sua relação com Deus e com o mundo. Esses salmos, eles versam daquilo que da nossa experiência particular com Deus. Nesses salmos nós vamos ver cânticos de alegria, vamos falar de tristezas, de sabores, pecado, perdão, reconciliação e tantas outras questões que envolvem a nossa vida também diariamente. Esse salmo em específico, Salmo 121, talvez um dos mais conhecidos, logo após o Salmo 23. Quem não lembra das frases iniciais desse salmo? Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Esse Salmo 121, especificamente, ele versa sobre a vigilância perpétua de Deus sobre aqueles que se inclinam a Ele. Esse é um salmo que nos traz confiança, que nos faz compreender e entender o caráter cuidador de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele nos mostra que Deus é um cuidador por excelência, de forma que o salmo é um grande apelo para que eu e você confiemos mais em Deus no meio das circunstâncias as quais nós atravessamos. De maneira que o meu desejo hoje é que, depois da exposição das Escrituras, você saia daqui mais confiante, sabendo que Deus cuida de mim, Deus olha para mim, Deus me ajuda, Deus está comigo na minha caminhada. A certeza é intensa aqui, que aqueles viajantes tinham, quando eles caminhavam rumo a Sião para oferecer ao Senhor seus sacrifícios, é aquela certeza que está refletida nesse salmo de que Deus cuida de mim e Deus cuida de você. É notório que o salmista, o escritor aqui, e ele é um escritor desconhecido, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 121. Independente dele ser conhecido nosso, ele conhecia Deus, ele conhecia o caráter de Deus, ele conhecia o poder de Deus, e ele recorria a esse poder cuidador de Deus na caminhada da sua vida, na caminhada rumo a Jerusalém. Também é importante ressaltar que eu e você estamos na nossa peregrinação aqui. Já falamos a semana passada que participamos aí pelo menos de 2 grandes peregrinações. Aquela semanal, onde nós saímos do templo, vamos para as nossas lidas diárias, e vamos para casa, e lida com família, e lida com escola, e lida com trabalho, finanças, relacionamentos, e durante toda essa lida nós somos instados a colocar em prática a nossa fé, somos chamados a vivenciar aquilo que nós ouvimos e aquilo que cremos, mas é uma caminhada, e nessa caminhada tem lutas, tem dificuldades, tem desafios. Lembro-me de um pastor, o pastor Aníbal, foi meu pastor no período de juventude, inclusive me enviou para o seminário, que nas nossas conversas, depois que eu falei do chamado, de vez em quando nós sentávamos para conversar, e ele me dizia que o dia mais difícil para ele era a segunda-feira. Eu perguntava por que é segunda-feira? Porque ele fala, a partir de segunda-feira, eu sou chamado a colocar em prática tudo aquilo que eu preguei no domingo. E o Senhor me prova durante a semana toda. Todos nós passamos por semanas de prova, de adversidade. Já falamos que para muitos é difícil estar aqui, tem dificuldades. Então essa é uma parte de peregrinação. Uma peregrinação em um período menor, semanal, onde nós vemos a igreja para adorar ao Senhor, para ouvir a sua palavra, para cantar, para experimentar da comunhão. Mas todos nós estamos ainda numa peregrinação muito maior do que essa, que é a peregrinação eterna, rumo a Jerusalém celestial. E nessa caminhada nós também enfrentamos lutas, provações. Nessa caminhada, muitas vezes nós pensamos em desistir, em ficar para trás, em voltar. Mas o Senhor é aquele que nos ajuda na caminhada. O peregrino que saía para ir a Jerusalém, ele sabia que tinha dificuldades no caminho. Ele sabia que a estrada era perigosa, ele sabia que havia animais ali ao redor, ele sabia que poderia ser assaltado, mas ele ia rumo ao Senhor, confiando que aquele Senhor que receberia a sua adoração é o mesmo Senhor quem o guardaria nessa estrada. É por isso que ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Monte de Jerusalém. Jerusalém estava no alto de um monte. A ideia de eu olho para onde Deus está. Para onde você tem olhado? No meio da peregrinação diária. Para onde você tem olhado? Na sua peregrinação semanal. Para onde você tem olhado? Na sua peregrinação eterna,
rumo a Canaã. Eu quero incentivar você a olhar para Deus, porque Deus é o nosso lugar de socorro. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Deus é o nosso lugar de socorro. Por isso podemos olhar para Ele. E nessa compreensão a gente vai perceber que esse socorro de Deus é um socorro que precisa ser buscado. Ele é o lugar para onde nós olhamos no meio da aflição. Ele é o lugar para onde nós olhamos no meio da luta. O salmista no verso 1 diz assim: eu elevo os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor é um socorro que eu e você podemos buscar, é um lugar que nós podemos confiar. Quando nós olhamos para o texto, e a gente vai entender um pouquinho do contexto em que ele foi escrito, para que a gente consiga compreender a profundidade das verdades que ali estão expressas nas Escrituras, você vai perceber que o povo peregrinava onde? No deserto. E o deserto que eles atravessavam no meio da sua peregrinação era um deserto repleto de perigos. Desde animais selvagens, ali era a habitação de leões, de ursos. Eu imagino, irmão, se tivesse leão e urso hoje aqui, para o povo não vir na igreja. Eles fariam como o preguiçoso narrado lá em Provérbios, fala assim: não vou trabalhar porque tem um leão lá fora. Está lá na África, mas está lá fora. Independente das adversidades, eles corriam risco de vida, mas eles iam. Então, o lugar que eles estavam atravessando era perigoso. Também tinham os salteadores, os ladrões. E diga-se de passagem, os ladrões aguardavam esse momento para saquear os bens. Os ladrões andavam quase que de caravanas, porque eles sabiam que o povo de Deus vinha com animais, vinham com mantimento, vinham com alimentos, vinham com seus dízimos, vinham com ofertas. Muitos deles estavam carregando senhores de idade, crianças. Então eles estavam em um certo sentido vulneráveis, e os salteadores armavam emboscadas para eles nos caminhos. Também o próprio caminho apresentava os seus perigos. Era um deserto, lugar de pedras soltas. Às vezes, conforme alguns caminhantes passavam, ou da região de onde eles vinham, eles precisavam passar por cordilheiras, por trilhas apertadas, por beirando ribanceiras. Então, o caminho para que eles fossem adorar a Deus era um caminho perigoso. O caminho que eu e você trilhamos na nossa vida é um caminho perigoso. Tem inimigos por todos os lados, tem perigos por todos os lados, o pecado está aí contra nós, em todos os sentidos, seja o pecado que o outro cometa contra nós, ou o nosso próprio pecado. Mas diante dessas aflições, o salmista busca o socorro no único lugar que ele pode encontrá-lo. Ele busca no Senhor. Ele saía para a sua peregrinação, e ele já estava com os olhos fitos, dizendo: elevo os meus olhos para os montes, eu caminho olhando para onde o Senhor está. Eu caminho seguro, sabendo que o Deus que me pôs na caminhada é o Deus que pode me socorrer. Ele eleva os olhos para o Senhor, que habita nos montes, que habita em Jerusalém, que habita em Sião. Jerusalém, inclusive, que é chamada cidade da paz. Casa da paz, isso significa Jerusalém. Então ele olhava para o lugar onde o Deus da paz guardava a vida. O Deus que estava no seu santo templo. Eu não sou tradicionalista não, irmãos, de maneira alguma. Mas de vez em quando eu tenho uma saudade de entrar na igrejinha presbiteriana e ver aquele Deus está no seu santo templo. Quem já viu isso? Você já está dizendo sua idade, viu? Estou vendo um povo aqui. Tem gente que levanta a mão com medo assim, né? Tinha umas plaquinhas escritas assim: silêncio, Deus está no seu santo templo. Oração. É claro, como eu falei, a questão não é o tradicionalismo, de maneira alguma, irmãos. Deus não é afeito a rituais vazios. Deus não vai ser tocado ou mobilizado a atender a oração do povo porque cumpriu certos rituais. Mas, em um certo sentido, aquilo era didático, nos ensinava a viver no templo do Senhor. Quando o salmista diz: eu elevo os olhos para os montes, ele dizia assim: eu me volto para o Deus poderoso, que habita no seu santo monte, de onde me vem a paz. Elevo os meus olhos para os montes.
O socorro do salmista não estava nos companheiros de caminhada. Lembra que ele estava em caravana. É muito provável que tinha muitos homens ali, inclusive armados. Não havia armas de fogo, mas eles estavam ali armados para proteger o seu povo. Talvez alguns com lanças, com espadas, com escudos. Outros com fundas, que era uma espécie de estilingue, como Davi usava. Era muito provável que as mulheres, as crianças, os animais, os idosos iam ao centro e os homens iam ao redor para proteger toda a prole, toda a casa. Homens estavam dispostos a dar a vida ali. Mas perceba que o salmista não coloca a sua confiança nessas habilidades. Ele não coloca a confiança no seu armamento, no seu poderio, ou no seu ajuntamento, ou nas armas que eles pudessem portar. O socorro dele só poderia vir de forma cabal de Deus. E ele fala assim: eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. E por que o meu socorro vem do Senhor? Porque Ele fez os céus e a terra. Cantamos aqui: a mão daquele que nos socorre é a mão que sustenta o céu. Eu gosto de cantar boa teologia. E eu sei que cânticos colam na nossa mente. Cântico cola mais do que o sermão. Boa. Você lembra a música que você cantou, mas não lembra o sermão que o pastor pregou. Então o pastor já coloca o sermão no cântico, que é para você lembrar o que eu cantei, que nós pregamos. A gente já escolhe o cântico ali na linha. O nosso socorro vem daquele que as mãos sustentam os céus, que sustentam o nosso viver. Ele busca socorro em Deus por saber que Deus é o grande Criador. Ora, se Ele é aquele que tem poder para criar, Ele é aquele que sustenta, Ele é aquele que governa, Ele é aquele que administra, Ele é o soberano sobre toda a obra criada. O salmista faz uma declaração de fé: a minha vida, o meu socorro repousa nas mãos do Todo-Poderoso. Tem leões? Ele fez o leão. Tem ursos? Ele fez o urso. Há salteadores? Ele é aquele que me protege dos salteadores. A ideia do salmista é exatamente de mostrar o grande poder de Deus em nos proteger no meio das adversidades. Ainda que intentem o mal contra nós, o Senhor é o nosso protetor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o socorro que nós devemos buscar, Ele é o lugar seguro para mim e para você. Onde você tem buscado socorro para a sua vida, na sua peregrinação diária? Quando você sai daqui na segunda-feira, uma hora que o fogo da aflição pega, tem dia que o fogo da aflição pega a segunda às 7 da manhã. Você sai lá, acordou, o celular despertou, você chegou no serviço, o negócio já está pegando fogo. Onde você busca socorro? A ideia não é você voltar para a igreja, não, né? Deu 7 horas da manhã, falou: vou ligar para o pastor, vou voltar para a igreja, continuar no culto. Não é isso. É buscar ao Senhor, de dia, de noite. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses: sempre orando no Espírito, sempre, em todo tempo, em todo lugar, a todo momento, olhando para o Senhor. Será que às vezes não somos tentados em confiar demais nas nossas capacidades pessoais, nas nossas posses, nos nossos títulos, na nossa inteligência? O salmista não confiava nos companheiros de viagem, ele confiava em Deus. Ele olhava para Jerusalém, para a casa da paz, para o templo do Senhor, para o lugar onde Deus está. Você pode falar: pastor, mas Deus está em todo lugar. É fato, irmãos, Deus está em todo lugar. Mas a ideia é a ideia de que Deus está acima de nós, entronizado, exaltado, poderoso, governando, e nós olhamos para este que governa sobre tudo e todos, de onde pode vir o meu e o seu socorro. Só o Senhor é socorro verdadeiro. Só Ele pode dar o alívio que a gente precisa e o livramento necessário. Então, esse Deus que é o nosso lugar de socorro, em primeiro lugar, Ele é um socorro que precisa ser buscado. Busca o Senhor.
todas as vezes que o fogo da aflição chegar perto de você, que a dor, a dificuldade, a incredulidade, o medo, a ansiedade, o temor, o desespero bater na porta da sua casa, olhe para os montes, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Lembre-se, aquele que te socorre é o Criador. Ele fez o céu, ele fez a terra e ele governa sobre a sua obra criada. É lugar seguro. Amém? Segundo lugar, sobre esse Deus que é o nosso socorro. Ele também é um socorro seguro e fundamentado. O salmista sabia o que ele estava fazendo. Então ele sabia que Deus era um Deus criador, mas ele sabia que havia algumas facetas muito importantes no caráter de Deus que podiam lhe garantir a segurança. E isso para a gente também é importante, porque a grande questão não é apenas saber que Deus tem poder, e Ele tem. Você confiando ou não, gostando ou não, Deus tem poder. Mas o salmista sabia que Deus colocava esse poder em favor dos seus. É do caráter de Deus cuidar dos seus filhos. E olha o que ele diz a partir do versículo 3. Esse Deus que habita no templo, no lugar da paz, que habita nos montes, esse Deus para onde eu volto os olhos, que é criador, que tem poder em si, ele também é o Deus que não permite que os meus pés vacilem. Ele é o Deus que não dorme, que não pisca, que não dormita. Ele é o guarda de Israel. A confiança do salmista não era sem um fundamento. Ele conhecia o caráter de Deus. E aí, irmãos, é uma coisa que é muito importante para que eu e você façamos. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Sabe por que muitos de nós não conseguimos depositar a nossa vida confiantemente nas mãos do Senhor? Porque nós não o conhecemos. Nós temos dificuldade em acreditar que Deus vai cuidar de nós, porque nós não sabemos quem Ele é, nós não conhecemos o seu caráter. Esse Deus que cuida de nós é o mesmo Deus que empenhou o seu próprio Filho, enviando-o para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. É um Deus que deu tudo. É um Deus que não poupou nada. É um Deus que não tem uma reserva guardada num bolso. Todo o amor foi manifesto na entrega de Jesus por mim e por você. Esse salmista, profeticamente, sabia que esse Deus estava disposto a entregar tudo pela vida dos seus. Ele sabia que Deus é o Criador e o cuidador daqueles a quem Ele criou. Fundamentado nesse caráter de Deus, o salmista nos apresenta pelo menos duas promessas preciosas aqui. Na verdade, há 4 promessas nesse texto. Mas aqui ele apresenta 2 promessas preciosas. A primeira promessa que o salmista nos apresenta, que faz parte do caráter de Deus, é que Deus é aquele que livra os pés dos seus dos tropeços. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. A ideia aqui vai muito além de um tropeção que a gente dá numa porta, ou num degrau, ou numa escada. A ideia aqui, as irmãs que gostam de andar de salto, vai muito além de você enroscar um salto num lugar e ficar ali meio vai, não vai, quebra, alguma coisa assim. A ideia é muito além de um tombo, de uma queda, onde você rala o joelho, o cotovelo e por aí vai. É muito além desses tropeços e deslizes de uma caminhada normal. O que o salmista está dizendo é que Deus é aquele que não permite que os nossos pés se desviem da sua caminhada, de maneira que nós não venhamos a chegar no destino desejado. Deus é aquele que cuida do nosso andar, para que a gente não se desvie do caminho. Deus é aquele que guia os nossos pés constantemente, de maneira que nós não voltemos para trás, não regridamos. A guarda de Deus é para além do nosso corpo físico, ou para além da nossa vida aqui. É uma guarda mais profunda. Versículo 7 diz assim: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma.
Deus é aquele que não permite que nós venhamos nos perder. Porque somos o seu povo, porque Ele nos comprou por preço, porque Ele nos chamou para si, e é Ele quem nos atrai a si. O povo ia para Jerusalém, não tanto por força do ritual, mas pela força da atração de Deus, que os levava à adoração. Ele não vai permitir, irmãos, que eu e você caiamos fragorosamente, de maneira que nós venhamos a nos desviar da fé e cairmos eternamente da graça. Deus não permite. A caminhada pode ser dura, a adversidade vem, a gente pode pensar em desistir. Tem uma hora que tem uma pedra aqui, um tropeção lá, outra hora vem um fariseu falar mal de você, outra hora vem um animal te atacar, outra hora os bens vão embora, a saúde vai caindo pelos cantos, mas o Senhor guarda a nossa alma. Não tem nada mais precioso do que isso. Ele é a certeza de que nós vamos chegar lá. Na nossa morada. Ele é aquele que garante que a caminhada até Jerusalém só termina em Jerusalém. Sabia disso? Ele não permitirá que os seus pés tropecem, que os seus pés vacilem. Mas uma outra promessa é feita, fundamentada no caráter desse Deus. É que esse Deus, Ele não vacila na guarda. Ele não pisca. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A guarda de Deus sobre nós é tão segura que Ele sequer pestaneja. Não há um instante sequer, um milésimo de segundo, absolutamente nada que envolva a nossa vida, que possa passar distante do olhar de Deus. O olhar do Senhor está sobre o seu povo. Deus está atento a tudo que ocorre conosco. Por isso, se você é daquele que quando acontece um problema, pergunta assim, onde Deus estava? Ele estava no mesmo lugar que sempre esteve, entronizado no mais alto dos céus, cuidando de nós com graça, não permitindo que eu e você venhamos a nos perder na caminhada. Ele vê. Eu gosto muito da história de Abraão com Agar também. Nós conhecemos e falamos muito da história de Abraão com Sara. Agar era uma escrava de Sara. E Sara não podia ter filhos. E ela resolveu entregar Agar para Abraão, para que ele deitasse com a sua empregada e desse um filho a Sara. Então, você vê o pecado permeado de todos os lados. Quando você vê isso escrito nas Escrituras, não é que Deus aprova. É a narração de algo que começou errado, e aquilo que começou errado vai terminar que jeito? Errado. Agar deu à luz Ismael. Sara tomou o menino para si e começou a cuidar. Mas era isso que Deus tinha prometido para Sara? Não. Deus prometeu que ela teria um filho de Abraão. Mas ela já era de idade, irmãos. A irmã Sara, nessa época, estava com 70 e tralalá, 76, 77. Nosso irmão Abraão estava com 80 e alguma coisinha. Haja vista que quando nasceu Isaac, a irmã Sara tinha 90. E o nosso irmão Abraão 100. Já havia passado o tempo de ter filhos. Já havia passado o tempo da virilidade. Já havia passado o tempo da fertilidade. Já havia passado o tempo de gerar filhos. Mas Deus, aquele que faz promessas e cumpre, cumpriu a promessa. E Sara engravidou. E veio Ismael. Ou melhor, Isaac. Mas o Ismael já estava lá. E tinha uns 14 anos. E aí essa Sara começou a desprezar o Ismael. E o Ismael, criança, irmão. Já viu criança? Quem tem 2 filhos, ele sabe o que eu estou dizendo. Quem tem 3 sabe também. O negócio é tenso de vez em quando lá em casa.
Tem dia que eu estou no quarto lá com a Patrícia, dá vontade de ligar para o SIAT, vir socorrer o que está acontecendo lá no outro quarto. Que o negócio está tenso, pegando fogo. E briga por gato, e briga por cachorro, e briga por roupa, que nem serve uma na outra, mas briga. E para pegar doce, e para pegar água, e para pegar isso, para pegar aquilo. Irmão, não é assim? O único bonzinho que não brigava com o irmão era eu, irmãos. O resto todo mundo briga. Era o meu irmão que brigava comigo. Brincadeira, irmãos. Era terrível também. Quantas vezes nós não quebramos o pau, brigou. Chegava a mãe, estavam os dois bonzinhos. Mãe, tudo bom? Porque a gente sabia que o mal que a mãe poderia causar era muito pior do que o mal que nós poderíamos causar um ao outro. Então a gente amansava. Ismael, como irmão de Isaac, começou com as coisas próprias de irmão, mas a dona Sara não gostou. E a dona Sara chamou Abraão, falou: Abraão, você pega esse menino aqui e dá um fim nesse menino. Para ela, em tese era fácil. Não era o filho do seu ventre, o filho da promessa, mas para Abraão era o seu filho. E Abraão sentiu isso. E o Senhor falou para Abraão: pode ir, porque eu sou com você. Abraão pisou na bola com a promessa, não confiou em Deus, achou que os seus meios eram melhores do que o de Deus. Teve um filho com a empregada. Mas Deus, que fez a promessa, não mudou. E Deus havia dito o que para Abraão? Eu vou abençoar o seu descendente. Quem cuida da sua descendência, Abraão? Sou eu. Deus falou: pode mandar o menino para o deserto. Fizeram as trouxas, entregaram na mão da Agar. Eu imagino um embornal, uma sacolinha. Embornal o pessoal nem sabe o que é, né? Os mais antigos sabem o que é um embornal. A gente colocava ali as nossas sacolinhas. No meu caso de menino, a gente colocava mamona, burquinha, essas coisas, né? Mas fizeram ali a embalagem, ela com alguns pães, alguns jarros de barro com água, e falaram: agora você está por conta. Vai para o deserto, Agar. E Agar foi, juntamente com o menino. Não sabemos exatamente quanto tempo se passou, até que o pão acabou e a água acabou. E Agar, como uma mãe, coração apertado, porque eles iriam morrer ali. Ela colocou o menino longe, para que ela não visse o menino morrer, para que ela não viesse a ver o menino definhar, e saiu de perto, e foi chorar. E o Senhor veio a Agar. E sabe qual que foi o recado que Deus deu a Agar? Um que ele já havia dado antes, quando ela havia fugido de Sara, que Sara havia maltratado. Deus disse assim: eu vi. Agar, eu vi. Eu vejo o sofrimento. Agar, os meus olhos estão sobre você. Agar, o meu cuidado não se distanciou sobre você. É certo que não vacila o guarda de Israel. Aquele que fez a promessa é fiel. Ele nos vê. Não importa se no deserto não haja ninguém. Deus nos vê. Deus viu Jonas jogado do barco dentro de um grande peixe. Deus vê. Ele nos olha. A guarda dele é tão segura sobre nós que ele não pestaneja. Deus está atento, irmãos, à minha vida e à sua vida. Não há nada que ocorra na minha vida e na sua vida que Ele não tenha conhecimento. Não há nada que ocorra conosco que Ele não entre com providência. Ele é um vigia que não cochila. Ele é alguém de confiança. Ele é aquele que não dorme nem de noite. Lembro-me de um livro, também antigo, irmãos. Eu tenho que parar de falar esses negócios de antigo, né? Eu vou pintar a barba de preto. Está de ruivo. Você não acredita, mas eu tinha barba ruiva, viu? Eu tinha. Feio, mas tinha. Eu lembro de um livro antigo. O autor é Ron Mel. Se você puder, procure ler esse livro. O nome dele é Deus Trabalha no Turno da Noite. E o autor conta que em um momento da sua vida ele estava passando por uma crise de ansiedade, uma aflição muito grande, que ele não conseguia dormir.
foi então que Deus o colocou num sono pesado. Ele falou que ele foi forçado. Já aconteceu com você que você não quer dormir, às vezes Deus te desliga? Agora, ligou. E naquela noite ele teve um sonho. E Deus lhe mostrou todo o universo funcionando, o sol, a lua, as estrelas, os planetas se movendo, criança nascendo, gente morrendo, carro andando, indo, voltando, e toda coisa acontecendo enquanto ele dormia. E ele entendeu, eu durmo, mas Deus não. Ele cuida de tudo. Ele trabalha todos os turnos. Duas promessas preciosas, fundamentadas no caráter de Deus. Ele não vai permitir que nós tropecemos e vacilemos eternamente. Ele não dormita, ele não dorme. Outro detalhe é que ele é o guarda especial do seu povo. Quem que Deus está guardando na caminhada? Ele é o guarda de Israel. Deus, por misericórdia e graça, e até mesmo pela graça comum, estende o seu cuidado a quem Ele quiser. Deus não é nosso, irmãos, nós somos dele. Deus não pertence a nós, Ele cuida de quem Ele quer, na hora que Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer, Ele faz que o sol nasça para justos e injustos, que a chuva caia sobre justos e injustos. Deus cuida com misericórdia e graça comum de todo mundo, mas de uma maneira muito especial, Ele cuida daqueles que são seus. De uma maneira salvífica, Ele se revela a nós por intermédio de Cristo. Ele guarda a nossa alma. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que nos comprou e que se mostrou poderoso e salvador a mim e a você. O caráter de Deus é fundamental que nós conheçamos esse caráter de Deus para que nos entreguemos ao seu cuidado profundo. Lembra o que eu falei? Muitas vezes nós não conseguimos confiar em Deus porque nós não o conhecemos. Ele é um Deus cuidador. Ele é um Deus atento. Você tem conseguido descansar no cuidado desse Deus? Você tem a certeza de que, ainda que você se sinta distante, o olhar dele está sobre você? 24 horas. O tempo todo. Você reconhece que Ele jamais tira os olhos de sobre a sua vida? Ele te vê. Vou dizer um negócio, Ele te vê até quando você não quer que Ele veja. Até naquele momento que fala, Deus, aqui não. Não, ó. Tempo. Eu vou ali pecar, já volto. Ele está junto. Ele te vê. Não tem onde você possa se esconder dele. Não tem lugar distante do seu olhar. Então, esse Deus, que é o nosso lugar de socorro, já vimos que é um socorro a ser buscado. Pode buscar, pode ir para o Senhor. Segundo, você já viu também que ele é um socorro seguro, fundamentado, o caráter dele é Deus cuidador. E para a gente terminar, outra verdade tremenda que o Salmo nos mostra, que Deus é um socorro ativo, é um socorro presente. Ele é um socorro agora, Ele é um socorro já, Ele não é um socorro teórico, Ele é um socorro prático, Ele é um socorro experimental, Ele é um socorro que a gente pode se relacionar com Ele. E olha o que o salmista diz, verso 5, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é quem guarda a sua vida, o Senhor é aquele que te conhece, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o número do seu CPF, Ele conhece sua conta, Ele sabe sua casa, Ele tem todos os dias da sua vida contado, porque Ele mesmo escreveu cada um deles. É um Deus particular. É muito interessante que aqui Ele muda a linguagem. Ele muda a linguagem do âmbito geral, do Deus que guarda Israel, que nós sabemos que é um Deus da aliança, pactuado comigo e com você. E agora ele fala que esse Deus, criador, guardador, também é um Deus relacional. Ele não é impessoal, muito pelo contrário. Ele é um Deus que trata com você, na sua individualidade. Ele é um protetor que se envolve conosco.
Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco prometido em Isaías 7,14. Ele é o Jesus encarnado, dito no Evangelho de João, capítulo 1. Ele é o Filho da Virgem, Mateus 1,23, que veio. Ele é o Deus conosco, que pisou aqui nessa terra. O socorro de Deus não é algo conceitual, não, irmãos. Ele se envolve na nossa vida. Você acha que Deus precisava descer do céu, se abalar da sua eternidade, para sujar os seus pés, ainda mais num período como aquele, que não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha carro. E ele andava durante o dia naquele sol escaldante de Israel, porque ali era a plenitude dos tempos. Você acha que tinha necessidade disso em Deus? Ele veio se revelar a nós, amorosamente, cuidadosamente. Nessa perspectiva, o salmista apresenta mais duas promessas. Lembra que eu falei que eram 4? 2 do caráter de Deus: não permite que os pés vacilem e não dorme. Mais 2 promessas acerca desse Deus protetor. E como resultado das 2 primeiras promessas, que não permite que o pé vacile e que está com o olho em cima da gente o tempo todo, vem essas outras 2. Qual é? A primeira, um cuidado pessoal e próximo. Esse Deus que cuida da alma, esse Deus que não dorme, é um Deus que trata você na sua personalidade. Verso 5, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à tua direita. Versículo 6, de dia não te fará mal o sol, nem de noite a lua. É com você, é relacional, é experimental. Você pode chamar com Ele, você pode orar, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Você não precisa se apresentar diante dEle, não precisa apresentar currículo, Ele sabe quem você é porque Ele o fez. Deus nos conhece na nossa individualidade, Deus nos salva na nossa individualidade em Cristo Jesus, Ele nos protege na nossa individualidade. Como corpo de Cristo, nós somos um povo, não existe igreja individual. Esse é um conceito errado. Igreja é coletivo. Aquele negócio de que você pode ser igreja na sua casa é enganação do Satanás. Nós somos igreja coletiva. Em todo lugar. Mesmo aquelas pessoas que estão em lugares distantes, elas estão ligadas a um corpo. Elas não estão lá à toa, só elas. De tempos em tempos elas têm ali a sua comunhão. Mas o cuidado de Deus é na individualidade. Eu, você. Esse é o papel de guarda do próprio Senhor. Ele cuida dos seus detalhes. Sabia disso? Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Com coisa que ninguém sabe. Com coisa que você não contou para ninguém. É algo só entre Ele e você. Porque Ele te conhece assim. Essa é uma aplicação da proteção ativa de Deus. E o salmista diz que Ele é a sombra à nossa direita, mostra a proximidade de Deus. Aqui tem 2 sentidos possíveis e aplicáveis. Primeiro, é o sentido da proximidade da nossa sombra. Você sai lá no sol, tua sombra está onde você está. Você vai, ela vai, você volta, ela volta. Tem como você falar, sombra, fica aí, eu vou ali e já volto. Ou seja, é um Deus que está contigo onde você está, o tempo todo. Mas também existe a percepção de que Deus é aquele que está sobre nós, amainando o calor das provações. Deus é aquele lugar que quando o calor está sufocante, quando o calor está te sugando as energias, Ele põe sobre você a mão poderosa e amaina aquele calor que te consome. Ele é a sombra. Não era assim que Ele fazia com Israel? O povo levantava lá, lembra disso? O povo levantava acampamento do tabernáculo, de dia o povo ia andando e a nuvem estava onde? Em cima deles, cuidando deles, fazendo sombra para onde eles iam.
De noite, como no deserto era frio, o Senhor levantava uma coluna de fogo e os aquecia. O Senhor, Deus, é a sombra do dia e o fogo da noite. Ele que cuida de nós. É um cuidado próximo, pessoal. Também, nos perigos da noite e da escuridão, o Senhor continua nos cuidando. Ele é a sombra do dia, o que cuida da noite. Salmista, no Salmo 139. Irmãos, que preciosidade. Olha o que o salmista nos diz sobre esse cuidado pessoal de Deus. Salmo 139, dos versos 7 até o 12, diz assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele cuida de dia e de noite. Eu lembro de uma canção infantil, acho que é do pessoal do Diante do Trono, diz assim: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Tem como. Não tem como se ausentar da sua presença. Então, como resultado de um Deus que não permite que a nossa alma se perca, de um Deus que está constantemente com os olhos sobre a nossa vida, vem um cuidado pessoal, particular. Lembre-se sempre, Deus sabe seu nome, Deus sabe seu endereço, Deus sabe tudo sobre você. E Ele te cuida com amor. E a segunda, ou quarta, promessa, segunda decorrente do caráter, quarta no aspecto geral, é que Deus tem um cuidado que vai do início ao fim da nossa caminhada. Não é um cuidado parcial, é um cuidado completo. Versículo 8 diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Quando? Só agora, no dia de hoje, na peregrinação de hoje? Desde agora e para sempre. O salmista estava entendendo e ele estava dizendo para o povo que Deus era aquele que fazia com que eles saíssem da sua casa rumo a Jerusalém e eles chegassem lá. Deus é o que guardaria em toda a caminhada. O salmista tanto se refere a esse processo da peregrinação em si, quando o povo saía do seu lugar e ia para Jerusalém, quanto também faz nos entender que Deus é aquele que guarda a nossa vida em toda a caminhada. Deus é aquele que te guarda, Deus é aquele que não permite que o diabo toque em você, Deus é aquele que guarda a sua vida, Deus é aquele que começou uma boa obra em você, por intermédio de Cristo Jesus, e só vai terminar na glória. De maneira que nós somos inescapáveis da mão e do cuidado de Deus. Você entende isso? E por que ele faz isso? Porque ele estabeleceu uma aliança conosco. Ele é o Deus de Israel. Ele é aquele que aliançou-se com o povo, de maneira que o povo oferecia sacrifícios e ele aceitou. E o povo cortou os animais e passou pelo meio e ofereceu a Deus. Mas muito mais do que isso, ele é aquele que estabeleceu a aliança conosco em Cristo, onde Ele ofereceu o cordeiro, Ele ofereceu o seu filho, Ele providenciou o sacrifício, Ele permitiu que o sangue de Cristo fosse derramado, e Ele fez com que em Cristo, eu e você, recebêssemos o selo da promessa, do pacto, da aliança, porque eu e você fomos transformados em Israel de Deus. Por isso nós podemos ter a segurança de que Ele não vai perder nenhum de nós pelo caminho, irmãos. Aleluia. Faz parte da nossa doutrina,
Faz parte da nossa teologia a perseverança dos santos, não no sentido de que os santos podem se manter no caminho, mas no sentido de que aquele que chamou esses santos, aquele que os elevou a esse status, é aquele que os guarda no caminho da peregrinação. Ele vai guardar a nossa saída, o início, e vai guardar a nossa chegada, o fim, agora e sempre. Ele sempre esteve conosco. Desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. Ele sempre estará conosco. Até a chegada do grande dia na glória eterna. Ele garante que a caminhada vai chegar ao fim com segurança. Ele garante. É certeza absoluta. Ele estabeleceu um pacto com seu filho. Você percebe esse cuidado ativo de Deus na sua vida? Um Deus pessoal. Ele sabe quem você é. Você não precisa de intermediários. Você não precisa do pastor para orar por você. Ainda que talvez você possa ter o pastor como um companheiro de oração, um amigo nessa caminhada, um irmão em Cristo nessa caminhada. Mas você não depende do pastor. Você não depende do padre. Você não depende de ninguém, de nenhum tipo de intercessor. Esse Deus pessoal se chegou até você por intermédio de Cristo. Ele sabe quem você é. E por isso Ele cuida de você. Você tem experimentado desse cuidado ativo de Deus? Você percebe o porquê você pode confiar em Deus? Ele jamais, presta atenção, Deus jamais abandonará qualquer um daqueles que Ele elegeu, escolheu em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Ele é aquele que guarda a saída e guarda a entrada, porque Ele está conosco. Amém? Meus irmãos, nesse segundo salmo que nós terminamos de falar aqui, salmo de romagem, o salmista e o povo do deserto olhavam para os montes onde estava Jerusalém, lugar da paz, Jerusalém, a casa de paz, o lugar de Deus, o templo onde Deus estava. Eles olhavam para aquela figura. Mas eu e você, hoje, olhamos para outro monte. Nós olhamos para o Monte Calvário. Onde Deus consumou o seu amor, na expressão máxima, entregando Cristo Jesus por nós. Nós olhamos para o Monte Calvário, para Jesus, aquele que inaugurou o novo e vivo caminho ao Pai, pelo seu sangue, pelo sacrifício, de maneira que na nossa peregrinação, estamos seguros na guarda desse Deus poderoso. Nós olhamos para Cristo na caminhada para o céu, olhamos para o autor e consumador da nossa salvação, como diz o autor de Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente. O povo olhava para onde? Eleva os olhos para os montes, Jerusalém. Eu e você olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Nós olhamos para aquele trono cheio, para aquele trono habitado, para aquele trono que tem um governante que sustenta o universo com as suas mãos. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, de Cristo Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. O nosso socorro vem do Senhor. Então lembre-se sempre, Deus é o lugar de socorro. Por quê? Porque Ele é o único socorro que deve ser buscado. Olhe para o alto sempre, irmãos. Não olhe para a circunstância, não olhe para a aflição, olhe para Cristo, olhe para o monte do Senhor, para Jerusalém, para o Calvário, para os céus, para o Salvador. Ele é um socorro a ser buscado. Busque ao Senhor,
Por que o Senhor é o lugar de socorro? Porque Ele é um socorro fundamentado, Ele é seguro. O caráter de Deus protetor é imutável. Deus jamais vai mudar. Ele cuida da nossa alma sem vacilar um instante só. Ontem, enquanto fazia esse sermão, eu ouvi uma canção de Sérgio Pimenta. Antigo também, irmãos. E essa canção dizia assim: nem um momento só deixou-me o seu olhar. Nem quando eu dava dó, negou-me o seu amar. Nem quando me omiti, como se eu pudesse me esconder. Nem mesmo quando não vi solução, negou-me o seu perdão. Caráter de Deus é imutável, apesar de nós. Terceiro, Deus é socorro ativo. Deus é socorro presente no meio da angústia. Ele está perto de nós. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é a sombra à nossa direita. Ele é a mão protetora que está sobre nós, aliviando o calor da vida. Ele é o Deus da aliança, que jamais vai nos deixar. Ele é o nosso lugar de socorro. Olhe para o Senhor. Vá ao Senhor. Busque ao Senhor. Você quer fazer isso? Feche os teus olhos. Baixe tua cabeça. Eu quero orar com você. Socorro presente no meio da tribulação. Fique com os olhos fechados um pouquinho. Eu queria que você pensasse. Para onde você tem olhado quando as aflições vêm sobre a sua vida? Quem você tem buscado? A palavra de Deus nos mostra que Deus é um socorro ativo, Deus é um socorro presente, que isso está fundamentado no seu caráter imutável. E Ele demonstra isso pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz, enquanto éramos ainda pecadores. Para onde você tem voltado os seus olhos? O Senhor é o lugar seguro, meu irmão, minha irmã. Olhe para o Senhor. Ele é o que nos protege. Ele é o que nos fortalece. Amado Deus, nós, nessa manhã, reconhecemos que não há outro lugar para onde devamos voltar os nossos olhos. O Senhor é o único lugar seguro, o Deus da nossa salvação. O Senhor é o lugar da nossa paz, lugar do nosso socorro, do nosso consolo. O Senhor é o lugar da nossa segurança, o Senhor é a nossa sombra, a nossa proteção, o nosso guia, a nossa certeza de chegada. Fortaleça o nosso coração nessa verdade, Senhor, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que vacilemos nessa caminhada, mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em todos os momentos, que os nossos olhos estejam em Ti, Salvador. E que quando nós pensamos em vacilar, a Tua promessa esteja ativa sobre nós, de maneira que os nossos pés não vacilem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que seguremos nas Tuas firmes mãos. E que sejamos amparados pelo Seu cuidado. Gere em nós confiança, confiança que traga paz.